Foi dito aqui muito claramente pelo nosso companheiro André Luiz Peixinho, que a gente aprende, para aprender precisa ter humildade, porque aprender significa renovar ideias, ter concepções novas, fazer ideias mais precisas das coisas que ainda são nebulosas para o nosso entendimento. Por isso, está certo, o Espírito de verdade é espírita. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. São as duas asas do Espírito, o amor e o conhecimento. E usando o amor e o conhecimento com equilíbrio de um par de asas do mesmo tamanho, nós somos capazes de voar. E quanto maior essas asas forem, mais voos ao infinito a gente pode fazer. Então, a gente sabe como as cidades espirituais são fabricadas, a gente sabe como os umbrais são fabricados e a gente aprendeu como a gente deve cuidar do nosso pensamento. E o nosso esforço de nos desapegarmos das coisas materiais nos ajudam profundamente a se adaptar muito mais rapidamente no mundo espiritual. Quando a morte do corpo biológico nos visitar como recurso de nos transcendermos para um mundo maior. Que Jesus nos abençoe e nos dê bastante força para que nós sejamos todos nós juntos, todos que nos ouvem, todos os internautas, todos aqueles que nos acompanham, fazemos isso juntos, construindo finalmente para todos nós um mundo de regeneração. Esse é o desejo que eu deixo aqui expresso do fundo do meu coração para todos nós. Que assim seja. Vamos iniciar com as perguntas. Naturalmente, ele vai responder os que forem possíveis, dado o número elevado. Essa aqui foi uma senhora que entregou pessoalmente a ele a primeira pergunta. Otacílio, por favor, nos esclareça. Irmão Otacílio, por favor, nos esclareça. No livro Francisco de Assis, de Miramês, da psicografia de João Nunes Maia, fala da egrégora construída em que ficou aprisionado por 1000 anos o espírito refratário para a vinda de Jesus. E lá diz que foi na linha do Equador muito quente para ajudá-los a despertar. Recentemente ouvi dizer que Raul Teixeira disse que Iter, que comandou parte da egrégora já mencionada, teria deixado o planeta Terra e reencarnado no mundo apropriado ao seu estágio evolutivo. Pergunto, é uma egrégora ou planeta? É prova ou primitivo? Eu tenho muito cuidado com informações isoladas. Kardec nos ensinou com muito critério que o caráter de universalidade dos ensinos dos Espíritos é uma garantia para que nós, recebendo do mundo espiritual informações, possamos construir nelas uma confiança sólida do raciocínio bem colocado. Quando aparece alguma informação isolada desse tipo, eu anoto, mas nem propago e nem digo que é verdade, porque faltou o caráter de universalidade dos ensinos dos Espíritos. É a opinião de um espírito através de um médium. Então, é melhor que a gente não se preocupe tanto com isso e procure os fundamentos mais importantes da doutrina que vão nos ajudar a ser melhores. Obviamente que há muitos espíritos tão endurecidos que a presença deles junto de nós pode gerar um mal intenso. E, por essa razão, a espiritualidade de amor impede que esses espíritos fiquem em contato com pessoas que são inocentes da influência deles, que não devem ter influência deles. Então, os espíritos são muitas vezes isolados em ambientes espirituais que
porque a gente não tem muita informação. No livro psicografado pela Ivone Pereira, escrito pelo espírito Leon Tolstói, lá nesse livro, que agora mesmo eu vou lembrar o nome, Ressurreição e Vida, às vezes o neurônio já falha. Ressurreição e Vida, ele diz lá, através da mediunidade de Ivone Pereira, que é muito sólida, fiscalizada pelo espírito Charles, que a gente viu a dureza que é, ele fala de mundos que são utilizados como mundos de exílio temporário para espíritos endurecidos, que não estão aptos a serem modificados, em sua opinião, tão fácil, e cuja presença entre nós seria de alto nível de perturbação. Então, chama isso de egrégora, do nome que quiser, não importa. Que existe esse tipo de coisa, existe. Mas se ela está no nosso Equador ou não, porque é mais quente, não faz o menor sentido. Espírito não é influenciado pelo fogo, só se ele achar que é. Porque a mente constrói a reação que deseja. Os espíritos são imortais. Portanto, eles podem atravessar o Sol se quiser, que são explosões nucleares tremendas em temperaturas altíssimas, mais de 1 milhão de graus, sem se afetar, porque o espírito não é feito de matéria como nós entendemos. Então é preciso que a gente também tenha bom senso nessas coisas. Dar informação sobre o espírito de Hitler é também uma coisa delicada, porque nós somos capazes de endeusar uma pessoa que nos agrada, tanto quanto tornar o demônio uma pessoa que nos desagrada profundamente. Hitler teve um papel triste na nossa vida social, na história da nossa humanidade, mas ele não era sozinho. Todos os males que foram produzidos durante a Segunda Guerra Mundial não é responsabilidade de Hitler, pura e simplesmente, mas de um grupo de espíritos, vários, que mantiveram e consolidaram aquele tipo de atitude. Inclusive de muitos jovens que embarcaram na fantasia de um Estado, não é, dominante. Então veja que o mal é muito mais coletivo do que individual. E a gente taxar um espírito por causa disso, no nível mais baixo ou de mais atraso, é um julgamento que nós não devemos fazer, porque cometeremos erro, com certeza. Nesse livro mesmo, né, Ressurreição e Vida, o nosso companheiro do mundo espiritual, Leon Tolstói, fala sobre Ivan o Terrível, e mostra ele simplesmente reencarnado numa região da Rússia, num casebrezinho lá longe da cidade, todo atrofiado num corpo que não podia fazer nada, porque ali os inimigos espirituais dele, porque ele matou muitas pessoas, foi um criminoso enorme, e ele então naquele corpo todo deformado, os inimigos chegavam e viam ele daquele jeito, isso aí não serve para mais nada, larga esse infeliz aí, e deixava ele do lado. Assim, ele devagarinho, com uma reencarnação sofrida, terrível, aparentemente visto pelos nossos olhos, ele estava tentando se libertar do ódio daqueles a quem ele provocou. Então, a misericórdia divina é muito maior do que a gente imagina. Professor, as recentes pesquisas espaciais descobriram que a superfície de Júpiter é gasosa. Na Revista Espírita de 1869, há o relato de que Mozart reside em Júpiter e em casas flutuantes. Então pensamos, se o solo é gasoso, não suporta alicerces, daí o fato de serem flutuantes. O que o senhor pensa a esse respeito? Penso como espírito. Nosso lar não é suspenso? O que está segurando nosso lar? É uma construção espiritual. Os espíritos utilizam os planetas para fazer construção espiritual. Não precisa ter uma vida material.
A gente acha que os planetas têm que ser habitados por pessoas com corpo de carne e osso, não necessariamente. Um mundo feliz, quarta categoria dos mundos habitados, como coloca Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, os espíritos já estão tão adiantados que eles não precisam da reencarnação mais. Então, para que casa feita de tijolo? Não é? Eles não precisam, são construções espirituais. Então, nós vamos observar com os nossos observatórios e não encontrar casa nenhuma, como acontece em Marte. Isso não quer dizer que Marte não seja povoado por espíritos mais adiantados. Se você pode criar uma colônia espiritual próximo da Terra, pode criar colônia espiritual onde quiser. Basta ter competência espiritual para isso. Não é? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai precisando menos do contato com a realidade material grosseira. A estrutura dos átomos. A gente vai sendo capaz de aprender como espírito. É por isso natural que quanto mais a gente evolui, mais distante temporalmente pode ficar uma encarnação da outra. Porque você tem muita coisa para aprender no mundo espiritual sem precisar encarnar. Depois encarna para continuar o progresso, trazer aqueles conhecimentos para onde vive, ajudar pessoas, ajudar novos planetas que estão em desenvolvimento. Isso é possível. Então, imagino, no meu entendimento, que foi isso que aconteceu com Mozart. Saiu lá de um mundo feliz, era uma pessoa que tinha avanços espirituais próprios para isso, reencarnou no nosso planeta para desenvolver uma música de melhor qualidade. Depois voltou para o mundo feliz dele, onde ele vive temporariamente, porque, segundo Emmanuel, nós somos cidadãos cósmicos. E eu sou. Se vocês não quiserem ser, problema de vocês. Eu sou cidadão cósmico e quero conhecer tudo que Deus criou. Tudo que Deus cria. Mas vamos por partes. Primeiro, eu tenho que ser capaz de vencer a mim mesmo. A nossa tabela periódica de elementos químicos terrena não é a mesma em todos os mundos? Não é retirada do tudo de todos os mundos, do fluido cósmico universal? Essa é uma boa questão. Sabe o que nós somos? O nosso corpo, sabe o que é? Resto de estrela. A gente devia ficar feliz com isso. Quando uma estrela se desenvolve e chega num ponto onde ela já criou muita estrutura atômica de átomos pesados, porque é isso que as estrelas são, fábrica de átomos. Os átomos, os núcleos de hidrogênio, no processo de colisão em temperaturas altíssimas, se fundem e formam átomos mais pesados, formam átomo de hélio. Os átomos de hélio, dois átomos de hélio se fundindo em processo de altas energias, formam o átomo de carbono. Átomos de carbono fundindo, formam átomos mais pesados. E na evolução de estrelas, elas vão formando átomos cada vez mais pesados. Vai queimando para isso o hidrogênio, depois o hélio e os elementos mais leves, até chegar a construir na estrutura nuclear dessas estrelas átomos de urânio, que é o mais pesado natural que a gente conhece da tabela periódica dos elementos químicos. Aí a estrela entra num processo de mudança e acaba explodindo e joga essa poeira de átomos para o espaço cósmico. Eles se agregam depois por razões gravitacionais e formam uma nova estrela com átomos pesados que acaba criando um sistema planetário como o nosso. Nós temos um sistema planetário que de Marte, na verdade dos asteroides para perto do Sol, tudo é rochoso, átomo pesado, por causa de temperatura. E os externos são gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano, Netuno,
são planetas